Este é o material de apoio da disciplina TR 00084, Modelagem e Otimização de Sistemas Agrícolas e Ambientais. Aqui é o professor Marcos Teixeira, do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambientais da UF, e o tópico do nosso videoaula de hoje é Sistemas de Transportes. Os problemas de transporte são uma categoria específica dentro dos sistemas lineares. Como exemplo, nós vamos adotar esse enunciado, que uma empresa tem 3 fábricas e 3 depósitos para a distribuição de seus produtos. Os custos de transporte estão representados nessa primeira tabela aqui, ou seja, o custo da fábrica 1 até o depósito 1, custo da fábrica 2 até o depósito 2, 1 para 3 e assim por diante. E nós temos então a capacidade de produção das fábricas nessa segunda tabela e a capacidade de armazenagem de cada depósito nessa terceira tabela. O objetivo então passa a ser minimizar o custo de transporte para que toda a produção vá atender toda a capacidade de estoque. Então é um problema de minimização dentro da programação linear. Em termos de rede de transporte, a representação clássica coloca entre oferta e demanda, no caso, fábrica e depósito. Temos então as fábricas 1, 2 e 3 e os depósitos 1, 2 e 3. A oferta, nesse caso aqui representado pelas produções, tem que ser capaz de atender a demanda, nesse caso aqui a capacidade de cada um dos 3 depósitos. A primeira coisa que você tem que fazer no problema de transporte é ver se ele está balanceado, ou seja, se o total da oferta consegue atender o total da demanda. Significa se o problema está balanceado. Se a oferta for superior à demanda, você cria uma demanda fictícia para poder absorver essa oferta excessiva e manter o problema balanceado. Se o problema é inverso, você tem mais demanda do que oferta, você cria uma origem como oferta fictícia para poder balancear o seu sistema. Aí como que representa? Então, cada fábrica pode mandar para cada um dos depósitos. Então nós temos os fluxos X11, 12 e 13 e os seus respectivos custos. O mesmo acontecendo para a fábrica 2, com os fluxos 21, 22, 23 e seus respectivos custos. E aí vai sucessivamente, no caso aqui, 31, 32, 33 e seus custos associados. Então essa é uma representação visual de um problema de redes, ou um problema de transporte. Partindo então da representação gráfica tradicional, vamos dar uma visão desse problema de transporte como programação linear. Então, o que nós podemos afirmar? Podemos afirmar que x11, x12 e x13 representam a totalidade da produção da fábrica 1. Então, nossa restrição passa a ser x11, 12, 13 é igual a 120. x21, 22, 23 vai ser a produção da fábrica 2. E x31, 32, 33 a produção da fábrica 3. Isso então nos dá nossas 3 primeiras restrições. Do lado da demanda, a capacidade 150 vai ter que ser suprida por x1, 1, x2, 1 e x3, 1. Para a oferta 2 vai ser 1, 2, 2, 2, 3, 2. E para o 3, 1, 3, 2, 3 e 3, 3. Que isso então vai balancear o nosso lado da demanda. E o custo é justamente o quanto foi transportado em cada um desses ramos pelo seu custo associado. Então, e aí você simplesmente entra num programa de minimização ou um simplex padrão. É bastante simples, mas bastante trabalhoso. Porque só nesse sisteminha simples de 3 ofertas e 3 demandas, nós temos aí um simplex de 9 variáveis, o que dá bastante trabalho. Então, foram desenvolvidas algumas técnicas para você resolver problemas de transporte de uma forma mais otimizada. Todos eles partem da montagem de uma tabela, assim como o simplex nós tínhamos no Tableau. As soluções de modelos de transportes também vão utilizar uma tabela específica, onde você coloca para a coluna as demandas, no nosso caso o depósito, e para as linhas as ofertas, no nosso caso as fábricas. Você vai colocar então a produção, representando cada uma das linhas, a oferta, e na coluna a demanda, no caso a capacidade dos depósitos. Se tiver balanceado não há problema, se não tiver, como nós falamos, tem que acrescentar ou uma origem ou um destino a mais, para poder manter o problema balanceado.
E aí você acrescenta para cada célula, que representa o volume transportado, o seu custo associado. Então esse passa a ser a tabela que representa o nosso problema de transporte. E o nosso problema agora passa a ser dar um chute inicial, quer dizer, apresentar uma primeira solução para essa tabela, de forma que não fira as nossas restrições. Ok? A primeira metodologia é a chamada regra do canto noroeste. O que ela consiste? Você começa pelo primeiro canto, mais noroeste, superior e esquerdo, e aloca o máximo possível de unidades nesse canto. Nesse caso aqui, 160, porque senão seria 150. 150, 160, 150, 120, 120 é menor. Aí vai para baixo. 120 não tem mais. Aqui, 120 com mais 30, 50, 150. Essa coluna já não tem mais nada. Vai para a direita. 30 para 80, 50. E os 80 acabou. 50 para 70, 20. E os 70 acabou. E 20 para 80, 60. Matou os 80, matou os 60. Pronto, você já tem uma primeira solução para o seu tabu. Consultando a função objetivo, 2690. Note bem que para a gente poder gerar essa solução, nem precisei saber quais eram os custos. Então ela está longe de ser uma solução ótima. Certo? Mas você já pode, a partir desta solução, adiantar bastante a aplicação do seu simplex no seu problema padrão. O segundo método é um método que foi desenvolvido, o método do menor custo, que tem um pouco mais de sentido. Empiricamente, o que você vai fazer? Você vai pegar o menor custo possível da tabela e colocar o máximo possível nessa célula. De 150 a 80, 80. Próximo menor custo, 5. 120, 70, 70. Próximo menor custo, 6. 60 ou 120, 120 com 70, 50. Próximo menor custo, 8. 0, por quê? Porque eu já atendi o 120 aqui e já atendi. E, portanto, não posso mais alocar mais nada nessa primeira célula aqui. O próximo seria o 9, que também não posso alocar nada. Por quê? Porque já está preenchida aqui essa linha com 80. Esse 10 eu posso alocar nada, porque esse 80 já está preenchido. Esse outro 10, mais nada também, porque aqui já está preenchido 70. Os 12, 10, porque eu ainda tenho 10 para colocar aqui com 60. E finalmente os 15, que por acaso é o meu maior custo, eu vou colocar 70 nele. Bom, como vocês podem imaginar, empiricamente, se eu coloquei alguma coisa na célula de maior custo, provavelmente essa não é a minha solução ótima. Porém, já baixou mais de 600. De 2.690 já estamos para 2.060. Já está um pouco melhor na minha função objetivo. Ou seja, você já economizou algumas interações do seu simplex. O método de aproximação de Vogel vai utilizar o conceito de penalização. O que é essa penalização? Ela leva em consideração, para você alocar as quantidades de material transportado, o quanto você vai ser penalizado entre a primeira e a segunda melhor opção de custo. Ou seja, vamos olhando aqui nessa coluna, nós temos duas opções de custo, é o 3 e o 8. Ou seja, se eu deixar de colocar no 3 e colocar no 8, eu vou ter uma penalização de 5. Para cada um produto que eu não colocar aqui, mas colocar no 8, esse produto aqui vai me dar um impacto de 5 unidades de custo. Nessa coluna aqui, temos o 9 e o 5. Ou seja, em vez de colocar no 5 eu colocar no 9, cada um produto que eu colocar aqui e não colocar no menor custo, vai dar uma penalização de 4. Ou seja, cada um que entra aqui impacta 4 unidades na função objetivo. Igualmente, 10, 6, 4. E para as linhas, igualmente. 5 com 6, 1. 10 com 12, 2. E aqui, 9 com 3, 6. E aí o que acontece? O método de Vogel diz que, para a tabela toda, você vai priorizar justamente a maior penalização. O que significa? Significa que de todas as opções que eu tenho aqui, o erro que vai me sair mais caro é justamente o erro dessa linha. Que se eu colocar
entre o 3 e o 9, eu vou estar... Esse 1 que está vindo para cá, por descuido, está me dando um impacto de 6. Ou seja, eu vou tentar, sobrecarregando essa penalização máxima de 6 para o menor custo, alocar o máximo possível para essa célula, ou seja, 80. Entre 80 e 50, 80. E aí, essa linha está preenchida. Eu calculo novamente as penalizações para as colunas, porque essa penalização aqui já deixou de existir, né? Então nós temos 15 menos 8, 7. 10 menos 5, 5. 12 menos 6, 6. Qual passa a ser então a maior penalização? O 7. Ou seja, entre 8 e 15, eu tenho que alocar o máximo possível no 8, porque cada uma unidade transportada que eu não alocar no 8 mais no 15, ela vai gerar o maior impacto de todas as opções vagas na minha função objetivo, que é justamente 7 unidades de custo. E com isso, então, termino essa coluna. Aí eu recalculo uma penalização para as minhas linhas. 5 com 6, 10 com 12, 2, 6, 5. Próxima penalização é o 6. E vou alocar aqui, justamente na linha de menor custo, quanto eu puder. 70, 120, 50. E essa linha morreu. E aí eu termino de preencher a tabela de igual forma. Okay? A função objetiva, então, nós já estamos em 1920. Lembre-se que no método anterior já deu, que já era melhor que a primeira opção, 2660, já está para 1920. Como está aqui representado. Meu grande problema é que o método de Vogel ele é bom para dar uma primeira solução, mas ele não consegue provar para mim que aquela é a melhor solução. Ou seja, que minha tabela já está otimizada. Okay? Porque ele só consegue oferecer uma solução inicial. E o problema passa a ser, então, a partir dessa solução apresentada pelo método de Vogel, você descobrir e, se não for a ótima, como chegar até a ótima, como minimizar a sua função objetiva. E isso, então, é oferecido pelo chamado método do Stepstone. Vamos começar aqui com a solução do menor custo, que deu uma função objetiva de 2060. E essa solução aqui. E vamos, então, detalhar um pouco o Stepstone. O que o Stepstone tem por objetivo? Ele vai dizer para você qual é o impacto na tua função objetiva, nos custos de transporte, que eu vou ter em colocar uma unidade transportada em cada uma das células vazias. A chave aqui está que para cada unidade que você colocar numa célula vazia, você tem que modificar as outras de forma a manter o equilíbrio. O problema de transporte tem que se manter balanceado, o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então vamos lá. Se eu colocar uma unidade na célula 1,8, eu tenho que tirar da célula 1,3, colocar na célula 2,3, tirar na célula 2,1. Por quê? Se eu colocar uma unidade aqui, eu não vou poder produzir 121. Então eu vou ter que tirar alguma coisa nessa linha. Então esse 50 aqui passa a ser um candidato a doar uma unidade que saiu para lá. Como esse 50 passou para 49, esses 49 com mais 10 não vai dar o 60. Então esse 10 passa a ser 11. E esse aqui sendo 11, esse aqui de 70 vai passar para 69. E aí você fechou aqui com equilíbrio. Por que não pode ser o 70 nesse aqui? Porque não tem onde fechar o looping aqui com ele. Para cada célula do Stepstone, você tem que escolher o caminho que vai fechar esse looping e manter o problema de transporte balanceado. E aí, você então fez do caminho lógico, fechou esse looping, sabe para onde ele está, você calcula um impacto no custo. Colocou um aqui ao custo de 8, tirou aqui a um custo de menos 6, colocou um aqui ao custo de 12 e tirou aqui um custo de 5. Então, mais 8, menos 6, mais 12, menos 15, menos 1. Então, o que significa que colocar uma unidade aqui vai levar a um impacto na nossa função objetiva de menos 1, ou seja, decrescer uma unidade de custo. Você faz isso para todas as células, ou seja, para a célula 2,2, se eu colocar um aqui, aqui o 10 tem que sair. Saiu do 10, entra no 50,
entrou no 50, sai do 70, que equilibra de volta com aquele 1 do 22. Ou seja, mais 10, menos 12, mais 6, menos 5. Resultando, então, num impacto na função objetivo de menos 1. Vamos fazer essa célula aqui. Se eu colocar uma unidade aqui, esse 80 vai para 79. Esse 79 vai ter que subir 1 aqui, 70 para 71. Esse 70 para 71, esse 10 vai ter que ser para 9. Esse para 9, esse 50 vai ter que ser para 51. Esse 51 vai ser para 69. E esse 69 fecha o loop aqui. Vamos ver? Daqui para cá, daqui para lá, sobe e fecha o looping. Ou seja, mais 9, menos 3, mais 15, menos 12, mais 6, menos 5 e fecha o loop. Ou seja, colocar uma unidade nessa célula equivale a aumentar em 10 unidades o custo. E nossa última célula, entra um aqui, sai um aqui, entra um aqui, sai um aqui. Fechou o looping? Então, mais 10, menos 12, mais 15, menos 3, fechando o looping para 10. Ou seja, nós temos duas opções de células vazias que dão um impacto de minimização na minha função objetivo. É só escolher uma delas para a gente poder ter uma solução melhor. Nesse caso aqui, nós optamos pela célula 1, 1. Esse é o looping que levou aquele menos 1. A pergunta é, mais, menos, quanto que eu posso colocar aqui? Quanto que eu posso alocar nessa célula? Se você for parar para olhar, esse 50 pode ir para 0, passando a vir para cá. Esse 10 passa para 60 e esse 70 passa para 20. Tranquilo? E aí nós temos então um valor já melhor. Se antes nós começamos com 2060, agora já estamos em 2010. Já é um valor menor do que a tabela anterior. A gente passa até essa tabela, 2010, e o procedimento é o mesmo. Você, para cada célula, vai calcular o impacto na função objetivo. Então, 3 vai ser mais 6, menos 12, mais 15, menos 8, total mais 1. Para essa célula aqui, mais 10, menos 15, mais 8, menos 5. Total, menos 2. Opa, já temos aqui um candidato a melhorar essa tabela. A pergunta é se nós temos outro com um valor maior. Para entrar 1 na 3, 2, tem que sair 1 da 3, 1. 1, 1. 1, 2. Fechou o loop. Menos 9, menos 3, mais 8, menos 5. Total, 9. E finalmente, a nossa última célula, que é a célula 3, 3, com menos 10, menos 3, 15, menos 12, 12. Então, dessas 4 células, a única que se apresenta com um potencial de ter um impacto negativo, ou seja, de minimizar a função objetiva, é justamente a célula 2, 2. E ela passa a ser, então, o nosso candidato a melhorar a nossa solução inicial. De novo, então, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, que é justamente o looping que nós buscamos. E a pergunta é como que a gente pode, o quanto de quantidade eu posso acrescentar aqui sem ferir as restrições, ou seja, sem levar o problema a ficar desbalanceado. Se eu colocar 20 aqui, esse vai para 70, esse vai para 70 e esse vai para 0. Ou seja, não firo essa linha nem essa coluna. Okay? E a minha função objetivo passa a ser 1970, melhor do que as 2010. Essa é a nossa tabela. E nós vamos fazer o stepstone, então, de novo. Dessa vez para 1, 3, mais 6, menos 12, mais 10, menos 5, dando menos 1. Opa, já sei então que eu tenho uma solução melhor do que essa tabela. E aí, de novo, então, para 2, 1, com mais 2, para 3, 2, com 9, e finalmente, nossa última, um caminho um pouquinho mais complicado, mas levando a 8. Então, nós temos aqui a candidata, que é a posição 1, 3. E a posição 1, 3, então, aqui, passa a ser a candidata a, dentro do looping, entrar o quanto puder aqui para a gente poder carregar. Então, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Quanto que a gente pode colocar aqui? 50, para manter essa linha, e aqui também.
Esse aqui passa para 0, esse aqui vai passar para 70 e esse aqui vai passar para 10. E a função objetivo, 1920. Opa, estamos diminuindo. E de novo, mais uma vez, para essa célula aqui, entra 1, sai 1, entra 1, sai 1, fecha esse loop aqui, mais 2, para a célula 2,1 faz esse looping, mais 10, para a célula 3,2, um loop um pouquinho diferente, mais 10, e para a nossa última célula, mais 9. Opa, não tem nenhum valor negativo. Significa que qualquer quantidade de material transportado que se entrar para qualquer uma dessas células que estão agora vazias, nós vamos ter um fator de aumento na nossa função objetiva. Ou seja, eu consigo provar que essa solução é a solução ótima. Okay? Então essa é a forma de você provar, dentro do problema de transporte, que essa tabela apresenta a solução ótima, minimizada. Perfeito? Quando você faz todos os círculos de stepstone e não tem nenhum negativo. Então essa, como vocês podem bem observar, é justamente a solução de Vogel, apresentada pelo método de Vogel, em 1920. Ou seja, quando vocês tiverem um problema de transporte para resolver, vocês aplicam Vogel, que é o método que te dá a melhor aproximação, e confirma se ele está ótimo pelo método stepstone. Se você já estiver no ótimo, você já consegue confirmar pela primeira aplicação do ciclo de stepstone. Se não, você sabe como proceder para poder otimizar essa solução. Tá ok? Os complicadores que podem surgir é quando o problema não está balanceado, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda. Então você tem que criar um destino ou uma origem fictícia para poder absorver esse desequilíbrio. E tem que dar um custo zero desse transporte. O que significa? Por exemplo, se a sua demanda for menor que a sua oferta, você vai criar, no nosso caso, um depósito N mais 1 ao custo zero, que significa o quê? Quando ele entra nesse depósito N mais 1, significa que ele não saiu da fábrica. Mas você vai conseguir ter que, para cada fábrica, ela vai ter sempre as opções de mandar para o depósito 1, depósito 2, depósito 3, ou ficar na própria fábrica, que representa ir para esse depósito N mais 1, depósito 4. O outro problema é o percurso impossível. Se você sabe que alguma das ligações é impossível de ser realizada, por exemplo, da fábrica 1 para depósito 3, você coloca um custo infinito para essa opção. Se todos os seus custos são da ordem de 10, por exemplo, você coloca um custo de 100, que eu garanto para você que nunca você vai acabar alocando o transporte ali. As soluções de modelos de transporte são aplicáveis também a outros problemas de programação linear. Sempre que você tiver origem e destino, ou seja, origem de recursos para destino para demandas, você pode aplicar um problema de transporte. Um clássico é rios e cidades. O quanto de água pode ser bombeado de cada rio, o quanto para atender as demandas de água de cada cidade. E aí você consegue otimizar a rede de tratamento de água, as ETAs, sabendo o custo que vai ser captar de cada rio para levar para cada uma das cidades. Rede de transmissão de dados, onde você tem a origem dos dados e a demanda dos dados, também é um problema clássico. E já na área agrícola, fazendas com produção e sistemas de armazenagem de silos em outras localidades. Aí você tem que otimizar o transporte das fazendas para os silos. Muito obrigado e bons estudos.